Boa tarde. Boa tarde, tudo Boa bem, noite, meu seja amigo? o que for, né? Pois é, né? Estamos aqui de volta nos estúdios da Nous para mais um episódio do nosso podcast. Nono episódio, hein? No nono episódio, Cafeína Criativa. Não é que tá rendendo esse negócio? Tô adorando os feedbacks que a gente está recebendo também do pessoal. Sim. Muito obrigado. Dizer que a gente está construindo isso aqui com muito carinho. Pé na frente do pé, sabe? Sem correria. Tá sendo muito bacana, muito prazeroso. E vocês estão devolvendo isso pra gente. Ora, você tá falando assim, longo prazo. Vou fazer umas perguntas aqui pra você me fala o que você acha. Feito. Tá bom? Vamos lá. Primeiro refrigerante que vem na tua cabeça. Coca-Cola? Legal, deixa eu pensar aqui. O que a gente mais gosta? Café, certo? Café, ok. Então, primeira marca de café que vem na tua cabeça. Pilão. Legal. E aí já é muito pessoal isso, mas balada ou festa, assim, ó, a primeira que vem na tua cabeça. Uau, primeiro. Pode ser longe daqui, assim? Você que manda, que ó, você falar. Tem uma que não existe mais, chamava Space Aí. Club, né? Que eu acho que vai ficar eterno na minha cabeça como a melhor balada do mundo. E você sabe por que ela que veio na sua mente assim? Por quê? Porque eles trabalharam não só assim a festa, o DJ tocando um som muito legal, eles trabalharam uma experiência. Concordo, é o que eu vou lembrar da Space. Talvez eu nem lembre dos DJs, né? Mas Pois a é. experiência que eu tive Toda lá a experiência. foi lindo. E Foi por que lindo a gente pra tá caramba. falando isso? Você que tem que me responder. Por que você me fez essas Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o tema. o tema, né? Vamos falar do mesmo tema, Eu sou sempre né? pego Então vamos desprevenido. falar, você não está vendendo, você está conectado. Joia. É um pouco sobre engajamento, sobre De como não as só- marcas se aproximam Exato. sem necessariamente querendo vender. Eu gosto de Sim. falar isso, né? Que quando a pessoa descobre que você está querendo vender alguma coisa para ela não quer comprar mais, né? Sim. Eu acho que a história que a gente vai falar hoje de engajamento, que eu aprendi muito com esse cara aqui, ela é muito voltada nesse sentido. A experiência que se tem com uma marca Sim. vai fazer a venda acontecer por mais tempo. Sim. Não é? Pois é. Peraí, ó, mas antes de avançar, porque hoje é meu dia de fazer o Shazam. Vamos lá então. Lá vem o Shazam, né? Legal. Shazam, relembrando, eu vou fazer uma pergunta para ele sobre 3 coisas ali, né? E a gente tem buscado associar com o tema. Então, a minha demanda hoje é para ele, depois eu vou ter E que lembrando, comentem aqui nos comentários, façam seus 3 Shazams, faz com o pessoal e escolha vários temas, isso é muito legal. É muito legal. É. E eu acho a gente sempre faz, mas acho que não explica, né, direito. O Shazam, ele tem um raciocínio em treinamentos, a gente faz Shazam sempre no início, meio que para acelerar o cérebro, né? Sim. Você fazer uma repaginada ali, pensar, por exemplo, durante uma semana ali, o que você fez, em 3 coisas específicas, o teu cérebro já dá uma turbinadinha, tá bom? Sim. Então vamos lá. Me diga Certo. 3 ativações de marca que você vivenciou em eventos, que Certo. foram muito marcantes para você. Ativações só ou eu posso falar momentos, coisas que me trouxeram assim, Eu acho pra me fazerem lembrar da marca? Bacana, porque se você disser que a partir de uma ativação gerou uma experiência, eu acho que tá dentro do Não, teu legal. Shazam. Eu vou falar de algumas assim que eu já participei. Bom, Rock in Rio, eu fui no Rock in Rio Ótimo. e uma experiência muito legal que eles fizeram lá foi, por exemplo, a roda gigante, que é do Itaú. Do Itaú, Então você tá andando ali naquela roda gigante, vendo o show, passando na Lá de tirolesa. cima, a tirolesa que era da Heineken, se não me engano. Heineken. Isso. Indescritível aquela tirolesa, né? Passando É. Então você imagina, você passando ali no tirolesa, nunca quis Nunca passar na fui, hora né? porque eu quero estar ali, eu gosto de povão, eu tô no meio da muvuca ali, né? Mas eu acho que foi algo muito bacana, assim, né? De você catar e associar a marca, a experiência que eu tive com a marca Joia. dentro de um evento, Bacana. né? Concordo. E até falando desse evento, uma coisa que eu acho sensacional, assim, quando você pensa na experiência, coisa besta, mas eu lembro que no final do evento, um pouquinho antes de ir embora, você entrava no banheiro, dava pra deitar no chão, de tão lindo que Então, tava. limpo, olha aí. Então você vê as experiências que o Rock in Rio trouxe pra mim, Perfeito, ótimo. Né? Tá bem bacana. né? Eu vou trazer então vou pegar o irmão do Rock in Rio como Quem? uma experiência O negativa. The Town? O The Town. Opa, você foi, eu não tive. Eu fui no The Town também, né? E já no The Town, o que acontece? Primeiro The Town, no A expectativa autódromo, do alto. a expectativa de uma experiência igual do Rock in Rio. Então, E, a colocação dos palcos estava muito ruim. Então você imagina que o palco principal estava numa subida, num gramadinho fazendo assim. Então, quando você chegava até a hora de você ver o show, você não estava aguentando, porque você estava na subida, e ali aquele muvuca de gente,
né? Então ali já foi uma experiência ruim. Foi uma arquitetura, né, que não foi bem desenvolvida. Exato, ali, né? quero muito voltar no Rock in Rio, que eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, mas não tenho vontade de ir no The Town. Porque eles estão prometendo que esse ano é um festival um pouco mais, né, mais bem ordenado. Pois é, mas você entende que foi a primeira experiência que eu tive foi ruim? É, a primeira, para tirar essa experiência vai ser foda. Tem que mandar o ingresso de graça para ele, hein, o pessoal do The Town, para conquistar esse pessoal aqui de O Mauro acabou de ativar outra coisa aqui na minha cabeça, né? Um quarto momento. Não, seria a terceira, né, no caso. Então, vamos lá. Um terceiro momento e não é nem de uma marca grande, mas foi de um restaurante que a gente passou. A gente viu lá nessas páginas, né? Eu moro no ABC, então, Diário do ABC, ou as melhores coisas do ABC, eu não lembro qual foi a página. Um restaurante, aí a gente falou, eu queria comer uma comida diferente, gostosa. Aí a gente chegou lá no dia e tinha dado algum problema no sistema. Aí você imagina, começou a demorar a comida, o cara via que tava demorando, o que ele começou a fazer? Ele toma um pastelzinho. E tava eu, a Júlia e a Juliana. E aí daqui a pouco, toma outro pastelzinho, e nada da minha comida vir. E aí chegou um momento, eu falei pro cara, falando, cadê minha comida? Ah, eu vou ver. E mesmo assim, toma outro pastelzinho. Eu não quero mais pastel, eu quero a minha comida. Já tava muito negativo aquilo, aquela experiência horrível, não sei o quê. Aí a Juliana foi lá, entrou em contato lá na página, falou, foi minha experiência foi péssima lá. Dentro do restaurante já fizeram isso? Não, a Juliana, né, fez isso e comentou na página que eles tinham divulgado. E a página falou, a gente geralmente vai antes, mas vamos ver o que aconteceu. Aí o cara entrou em contato e disse, desculpa, a gente teve um problema no sistema aquele dia, era algo muito novo, uma galera... Ele deu a explicação dele, ele acabou, a gente vem pra cá, você vai ter uma experiência muito melhor. E a segunda experiência que a gente teve foi muito legal. Então, The Town, manda o convite. Segunda experiência pra ele, por favor. Green Day eu quero ver, viu? Então eu acho que são experiências assim que pegaram. Eu teria mais uma pra falar de show também, mas agora é a sua vez, Mauro. Bom, volta para mim então. Eu fiz a pergunta, confesso que eu não raciocinei, mas ele me deu umas ideias aqui. Vou trazer a minha experiência do Rock in Rio. Também fui no Rock in Rio um tempo. Lembro dessa tirolesa, não andei lá, mas eu assistindo o show e aquelas pessoas passando ali em cima da nossa, vibrando, aquilo foi uma sensação muito legal. E olha que nem cerveja eu estou bebendo. Uma outra marca interessante que eu acho que eu vi recentemente, a gente foi numa festa aqui no Campo de Marte e tinha lá, não preciso falar a marca, mas uma experiência de cerveja também, que criou um painel ali super instagramável, que lembrava um luminoso, né? Muito, muito bacana ali aquela situação que nos remetia para uma praia, né? Imagina que a gente foi numa festa no frio e de repente você tem ali no lugar um cantinho que parece que até que é meio aquecido com uma hora da praia, e aí a marca ali, super instagramável mesmo, com a marca da cerveja, que foi muito gostoso, né? A gente até brincou, poxa, parece que eu vou tirar o casaco aqui na frente do luminoso. E uma terceira, eu vou colocar uma casa noturna, que eu acho que, de alguma maneira, não a marca sendo colocada lá, mas acho que é uma marca legal, assim, de casa noturna, que é uma antiga, que já não existe mais, a The Week, né? O pessoal da The Week, Almada, né? O pessoal todos os DJs que sempre gostei muito de lá, que era uma experiência muito pensada desde a fila era charmosa, tinha brincadeira, tinha um pessoal ali que interagia com você, se a fila fosse grande, o pessoal do caixa extremamente educado, sabe, muito bem treinado, muito ágil, para colocar a gente lá dentro rápido, né? E aí lá dentro toda a experiência de cenografia, de cheirinho na pista, os banheiros limpos, sabe? Bebida gelada até as 10 da manhã, a bebida ainda estava gelada. Então, esses critérios de experiência de marca, a The Week ensinou muita coisa aí pra gente pro mercado de vida noturna, que acho que muita balada hoje no Brasil inteiro segue meio essa cartilha que foi criada ali. Então, essas minhas 3 experiências aí com marca quase para sempre, viu? Bora começar? Bora começar. Ó, a gente fez aqui uma pauta muito bacana. Esse é um tema que, como eu disse, eu já aprendi muita coisa com o Wagner, então eu vou puxando aqui os assuntos, porque ele é o dono do assunto, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou começar aqui com uma frase para a gente começar a refletir, né? No digital, vender é uma consequência. O que realmente importa é você se conectar com as pessoas, com os indivíduos que estão circulando ali, né, dentro do cenário. Me explica um pouquinho, como muitas marcas confundem essa história de presença digital com panfletagem? O que você quer Sabe dizer? que até hoje isso é um problema, né? Eu vou buscar um pouco a mais, assim, a gente tá agora falando sobre
o digital para o impresso, trazendo isso que você falou, no impresso a gente consegue fazer muita coisa assim, na experiência, consegue trazer muita coisa legal, só que você não tem métrica, né? Então, por exemplo, estou numa feira, fiz um espaço instagramável lindo, maravilhoso, e ali no final eu tenho uma pessoa, Mauro, deixa eu ler aqui o seu QR Code. Ali eu consigo ali ter uma ideia. Mas se você não faz esse grupo que presenciou. Se você não faz isso, você não tem. É como impresso. A gente estimulava numa porcentagem 10%. Então se eu fiz 5 mil, 500 pessoas vão pegar, não significa que elas vão comprar. Né? Quando você vai para o digital, não. Você consegue 100% saber quem clicou. Você só paga por quem clicou no seu anúncio. Eu cliquei, até a gente trabalhando em linha do tráfego, eu sempre falava isso pro Mauro, que, por exemplo, eu consigo saber, se você tem um e-commerce, eu consigo saber todas as páginas que a pessoa navegou. E aí, de repente, se ela parou em uma e não foi para frente para uma compra, eu consigo fazer um remarketing ou até entender por que está demorando. A página está demorando para carregar. O preço não é atrativo, né? Que acho que puxa até uma próxima pergunta, né? O que mudou no comportamento? O que mudou, né? Porque acho que o próprio algoritmo tem aprendido com os nossos comportamentos, né? Isso é uma coisa que também tem aprendido muito com você. E o que você acha que é o mais novo nesse raciocínio de criar essas metas? Eu acho assim, quando a gente... Hoje, eu acho que a rede social está ficando um pouco chata. Pra mim, como usuário, né? Eu costumo dizer que antigamente eu entrava no Facebook, 10 minutinhos ali eu sabia tudo de notícia que pipocava ali, desde das trends, desde a coisa política, não. Hoje, a gente vive com base em bolhas, né? Então o algoritmo ele vai fazer o quê? A gente está falando aqui sobre, sei lá, vamos falar sobre café. Então, automaticamente, você pesquisou café, você só vai receber coisa de café. Né? Eu tenho muito explicado isso para... Chega a ser chato, Exato. Né? Acho que é isso que ele está falando. É tão óbvio que chega a ser chato. E é isso, às vezes você não quer, às vezes você quer ver outra coisa fora, você quer... Né? Ou pelo menos misturar com as outras coisas. E até trazendo o que eu tinha, né, um pouco daquilo, o que mudou, né? Hoje, eu pesquiso... Café é a nossa palavra da vez, tá? Então, se eu pesquisar café, ele vai aparecer uma lista de coisas de café, de lugares para comprar ainda. Então, quanto melhor essa experiência, mais fácil da pessoa... Você diz mais completa essa experiência, de mais itens. Vamos pensar assim, ó, por exemplo, hoje, a minha cafeteira aqui, a nossa cafeteira era 3 Corações, certo? Então, eu comprei a cafeteira lá atrás, e aí, digamos que ela entupiu, ou quebrou uma peça. Se eu entro em contato lá com eles, passo meu número de série, eles viram que eu comprei mesmo lá na loja e tal. Aí eles mandam um técnico para desentupir ou eles mandam uma peça para mim. Porque agora o interessante para eles é o quê? É continuar comprando café. É a manutenção disso. Certo? Então, olha a experiência que legal que você tem. E a máquina parada, menos café consumido. Não tem café. Perfeito, então, é lógico que eu não tô... amplo, né? Entendeu? Eu tô falando porque assim, a gente, quando estuda publicidade, a gente sempre tá pensando no quê? Como foi feito isso e o que ele pensou, né? O que trouxe, tipo assim, por que daquela campanha ser decidida? Então, é muito isso. Então, a gente pensa. Agora, você que não tá pensando nesse outro lado, você está sempre pensando o quê? Que legal, eu não paguei pelo conserto da máquina, né? Então, olha como perfeito. Doido isso, né? Muito, muito bem casado isso aí. O que você poderia dizer pra gente sobre a diferença de discurso comercial e um conteúdo que gera valor? O que difere? Hoje, eu acho que falar sobre conteúdo que gera valor, vamos trazer isso pra mim, né? Assim, não é à toa que a gente tem tanto foco em influencer hoje. Tem muito influencer. Todo mundo tem algo a dizer, então isso tá bombando, né? Então, o gerar o valor, eu acho que minimamente é você primeiro saber o que você tá falando, né? E entender, tipo, o que meu cliente precisa. Eu acho que assim, o trabalho de todo dono de empresa não é pensar só na marca, mas ele tem que pensar quem é o cliente dele. Eu, como publicitário, pelo contrário, tenho que pensar no cliente do meu cliente. Perfeito, olha que doideira, né? E é mais adiante ainda. É mais adiante. Então, por quê? Eu tô a uma ponte ali ainda, perfeito, né? Então, tipo, do meu cliente. né? Então, como que a gente faz isso? Vamos pesquisar, vamos entender. Hoje a gente tem muita... vamos na concorrência. Como que minha concorrência está trabalhando isso? E de repente eu não vou fazer igual, eu vou para um lado todo oposto. Mas eu me inspiro no que pode ser feito. Eu me inspiro. Então eu vou além
né? Quando a gente fala o cara do comercial, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar números, ó, vamos vender isso aqui, tal. Mas, isso de repente eu só vendo uma vez para esse cara, né? Mas, quando você trabalha a sua marca, né? Então, as pessoas vêm, você entrou no túnel e saiu numa pista, você pegou... Você está gerando ali... Ou que eu recebi a peça para arrumar, né? A marca pensou em mim. Você se sente parte, né? Eu vou até dar um exemplo. Quando começou, sei lá, em 2000, já tinha, lógico, antes coisas assim, mas começou a pulverizar um pouquinho antes das web rádio, a gente montou uma web rádio, era muito caseira. Até que tinha um menino que ele se logava da casa dele, e aí quando tava acabando ele, Wagner, tô deslogando. Ele deslogava, automaticamente eu tinha que logar o meu, porque, sabe? Que eu fazia daqui. Não sair do ar. E pra você ver o que a gente fazia. A gente tinha algumas estratégias ali. A primeira coisa que eu fazia era... Imagina que eu tava no sofá da sala da minha mãe, uma loucura, casamento de ponta cabeça, né? E tinha uma menina que tava sempre com a gente, a menina era bonitona, então todo mundo queria falar com a menina e não sei o que, tal. E aí vem o ponto, todo mundo queria falar. Opa! Né? Aí a rádio já começa... Né? Só que você imagina lá atrás, então o que a gente fazia? A gente pegava o microfone, pegava o celular, colocava a voz, dava o nosso número mesmo, e colocava aqui assim, ó. E aí, fala aí, não sei o que, as pessoas interagiam. Então aquilo foi gerando engajamento, que eu tinha uma visualização muito boa. Bacana, né? bacana. E aí temas, né? É muito assim, hoje se fala muito em super nicho, né? Então, o que é você pensar assim, a fundo lá mesmo. Então, eu vou falar sobre café, não, eu vou falar sobre máquina de café, não, eu vou falar sobre o pó do café, eu vou falar sobre, né? Eu vou falar sobre academia, não, eu vou falar... de café. Isso, né? Então, quanto mais você nichar, mais você vai saber do seu cliente, né? E hoje você tem inúmeras ferramentas ali, estratégias, né? Sabe, por que a gente está falando tanto de café? Porque antes de entrar aqui, a gente também já debateu a pauta do nosso 10º episódio que vem aí. E tá muito na cabeça. Como comemoração, tá aqui na nossa cabeça, a gente quer falar de café, né? Sim. A gente abriu o nome Cafeína Criativa, agora a gente tem que falar de café. Exato. Então vamos deixar para falar no 10º que vem logo aí. Legal, Claro. adorei. Tô adorando esse papo aqui. O Wagner tem uma coerência muito bacana de perceber essa parte tecnológica no cotidiano, justamente pela bagagem de publicidade que ele traz. Então vamos lá. Ritmo e cadência. Como manter regularidade sem cansar o público? Bom, é difícil, né? Eu acho que vamos pensar como uma música, né? Você vê as bandas antigas, né? Tipo, você vive das músicas antigas. Dificilmente um cara lá de... Não é que não existe, tá? Mas por quê? Porque aquele momento ali, ele estava ativo naquilo, ele era o herói, né? Eu vi Perfeito, era uma referência. Exato, eu vi o Tico Santa Cruz numa entrevista falando sobre música, né? E aí ele falando isso. Por que hoje o rock, por exemplo, não está tão em alta mais? Né? Porque não existe um cara de 20 anos, 25, que vai pegar e vai trazer, tipo assim, ó, uma ideologia do rock atual e não sei o que lá, para a juventude se espelhar. Entendi. Só tem os velhão. E eu não quero... Os velhão que estão dando experiência. Exato. E é isso. E aí a galera que ali tá ditando regra, né, para não falar outra palavra que a gente faz com regra também. Perfeito. Ou tá... Não tá muito. Tá meio filosofando demais e sem um foco ali. E a galera não vai se espelhar nisso. A galera se espelha nisso. Eu quero me ver naquela pessoa. Perfeito, né? Então eu acho que o lance é você tá sempre atualizado. O que tem de momento? Qual é a tecnologia? O que eu posso estar fazendo? Por exemplo, vamos falar de café, né? De novo. Olha o café de novo. É porque vem muito na mente. Tá muito na nossa cabeça. Exato. Aqui. Por exemplo, vou fazer um questionamento para você aqui, que eu acho que eu já te fiz no passado, mas não lembro que você me respondeu. Por exemplo, uma empresa pequena, né? Sim. Né? Uma empresa que tem ali o seu público de bairro. Tem que postar toda semana? Eu acho que não é a quantidade em si. É legal você ter uma frequência. Eu acho que é mais isso. Vamos falar sobre frequência. Frequência, né? o ritmo, por exemplo, a cadência. Exato. Por exemplo, a gente posta toda quinta-feira às 2 horas da tarde. Nosso vídeo. Então a gente vai gerando ali, as pessoas que gostam do nosso conteúdo, ela já espera. Quinta-feira. Quinta-feira, 2 da tarde. Exato. Quando você quebra essa frequência, é como você, não sei, você tá... Deixou de atender aquele... Você deixou de atender, exato. Perfeito, você gera uma expectativa perfeito, ruim, perfeito. né? Então, volto, não é a frequência,
não é a quantidade, mas sim a frequência. Né? Se é quinta-feira, 2 da tarde, seja Exato. quinta-feira, 2 da tarde. E legal, e hoje em dia, vamos pensar assim, as pessoas querem tudo muito humanizado. Joia. Tá? Então, eu falo muito, eu faço muito conteúdo produzido, né? Então, ou seja, eu vou pegar ali, fazer uma arte, colocar a foto da caneca, e aí a foto da caneca tá aqui, aí tem um ambiente, aí tem algo assim, aí um monte de coisinha de café, e aí um título bonito, ornando as cores. Legal, isso é um conteúdo produzido. Mas se eu chegar aqui, gente, tomei o café da Três Corações, Mauro, da Pilão, que é a primeira que vem na cabeça do Mauro. Na minha cabeça, é. Não é? É o melhor do mundo. Olha como é diferente. Né? E aí, voltando até um pouquinho antes que eu falei, em se espelhar, né? A gente pega um influenciador hoje, tipo, existem micro-influenciadores. Fulano, ó, eu vou te mandar aqui, ó, umas camisetas dessa, como que fica? Aí o que a gente pode fazer? Tem muito cara que troca esse conteúdo. Eu tenho visto, e acho que isso é muito bacana de falar, né? Porque em algum momento a gente viveu a necessidade dos mega influenciadores. Hoje, isso a gente está, não vou dizer que ele perdeu a importância, mas os micro influenciadores conseguem acessar mercados menores, grupos menores, mas com muito mais valor, que acho que é isso que ele acabou de fazer. E com custo menor. Com custo menor, de repente você consegue muito mais acesso a esse público. Vamos pensar assim, é como você anunciar na Globo e anunciar na Band, tá? Então o que acontece? O custo para anunciar na Globo é o ápice, é muito caro. É um grande influenciador. Exato. Né? Então, mas eu tenho um influenciador, talvez, Band, tem um influenciador, sei lá, TV, eu acho que o ponto Pitipoca do isso. Norte, e por aí vai. A web rádio que ele tinha, exato. Né? E por aí vai. E hoje tem muito isso mesmo. Eu tenho muito cliente que eu trabalho, que tem a web rádio, que tem isso, que tem aquele outro, tem essas coisas. E aí o cara tá fazendo lá por amor, igual a gente tá fazendo aqui. Exatamente. Mas o cara tá, tô fazendo isso, não tô ganhando dinheiro. Porque chega um momento que vira isso. Pode ser. Né? Pô, o Mauro, ele sai de lá da Paulista, Bela Vista, né, Mauro? Lá da Bela Vista pra vir pra cá, pro Jardim Sapopemba, que é onde, né? Que é onde é a agência Nous. Onde é a agência Nous. A gente tem esse espaço aqui pra gente. Né? E o que acontece? Isso tem um custo. Vai chegar uma hora que, sim, ele vai querer ter um patrocinador, que ele vai querer ter uma coisa, né? Então, detalhe. Posto Ipiranga, né? Camisetas então, de café, sim, de música. E eu acho que você tem que ter a coerência com a sua marca de quem é essa pessoa, até do que você vai postar. Né? Eu costumo dizer, pessoal, eu não gosto de falar de política. Não é que eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre isso. Né? Mas se você for falar, esteja pronto para dar a cara para bater. Porque você tem dos dois lados, você tem a esquerda e você tem a direita. Vai ter o hater e vai ter o lover. Exato. Né? Então, tem que estar aberto. Por isso que quanto mais, acho que isso é bacana. Quanto mais autêntico você for, menos enrascada você vai cair lá na Exato. frente. Né? Fala de café, gente. Café não tem erro. Exato. Vem aí o nosso 10º episódio. Aqui, ó. Eu lembro disso aqui, eu aprendi com você, mas quero que você nos explique. Legal. Qual a importância do tom de voz da marca? O que é esse tom de voz? Tom de voz, acho que já falei algumas vezes aqui. E o que acontece? Vamos pensar pensa na sua empresa. A sua empresa é como se ela fosse uma pessoa. Né? Então, o tom de voz seria como essa pessoa fala. Então, que tipo de linguagem a sua empresa vai usar? Né? Ou mais jovem, ou mais sério. Jovem. E é isso, vamos pensar, vamos voltar lá no começo. Olha para o seu cliente. Você trabalha com a molecada, você trabalha com um empresário mais sofisticado, você trabalha com mulher, com criança, né? E aí, então, é como você vai falar. Perfeito. Pensar em todas as mensagens. Então, como que ela se veste, ou seja, quais são as cores que ela usa, como é o tipo de arte, quais são os símbolos que ela usa. Bacana. Né? A gente fala muito do marketing do personas, né? Então, acho que o tom de voz compõe a persona. Exato. Tá lá tudo aquilo que compõe é a persona. É isso mesmo. Joia. Tô ficando bom nesse negócio aqui. Genial. Próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos humanizados e os anúncios. De que maneira que isso interage entre eles. Não se trata de escolher entre orgânico ou pago, né? O material orgânico ou o link pago. Ambos se complementam. Explica pra gente. Perfeito. Eu acho que é muito disso. A gente às vezes tem aquela coisa, né? Internet tá no mundo, eu vou explodir. A gente tem coisa que a gente explode que a gente não faz ideia. Ótimo. Né? Que não é previsto, né? Exato. Então, só que isso é como ganhar na Mega Sena. Né? E o que você pode fazer é surfar em ondas. Né? Então, vou surfar na onda, por exemplo,
de um meme que tá agora no momento, sei lá. Eu vou pegar vou dar um isso. exemplo, vou dar um exemplo. Teve um exemplo. político aí que deu uma entrevista em inglês, passou uma vergonha mundial, aí um comediante aqui brasileiro, uma mulher, comediante que eu admiro, já fez uma parceria rapidamente, ela faz uma entrevista vendendo o curso de inglês. Né? Ou seja, muito rápido, muito rápido. Mas você quer ver uma outra Isso coisa é uma onda, legal? não é? Exato. Você quer ver uma outra coisa também que você falou aqui, que foi sensacional na publicidade? Agora se fala muito dos agentes de IA, né? Então são agentes virtuais. E agora com a ferramenta VO3 do Google, o pessoal começou a fazer aqueles memes. E criar personagens, né? Muito realista. E aí veio, eu esqueci como que é a do Maiô, a... Maria Maiô? Maria Maiô? Será que alguma coisa assim, vocês corrijam a gente ali. Isso, é. Né? Mas enfim, o menino ele queria aprender a ferramenta, aí ele foi, simulou, o negócio viralizou, só que viralizou tanto que uma empresa que é super conectada e tem tudo a ver, olhou, essa mulher vai fazer propaganda. Ela vai ser a e nossa foi a Magalu. Magalu. Olha só, então você imagina que a Lu do Magalu é virtual, beleza. Perfeito. Mas agora eles trouxeram essa outra pessoa. Um outro complemento que conversa com a Magalu. Olha que doideira, né? Muito bacana. Eu recebi assim muito rápido. Sim. Que acho que é o grande valor dos A internet é muito rápido. E aí quando você fala, né, pago ou orgânico, trabalha os dois. Só que você tem que também dar uma olhadinha ali. Tô fazendo um orgânico. O pessoal, às vezes, estou fazendo tráfego, o pessoal fala, Wagner, ó, não tá dando curtida. Wagner, não sei o que lá. Então, sempre que você estiver fazendo um anúncio pago, a primeira coisa que você precisa saber é o objetivo que você quer. Eu quero fazer algo para ter alcance, ou seja, eu quero trabalhar a minha marca, não quero gerar contatos, leads, né? Então legal, que eu acho que é super legal você trabalhar sempre isso. Quando você é pequeno, alinha os dois ali, né? Você trabalha um pouco de marca, mas trabalha contato porque você é pequeno. Mas quando você tem mais um dinheiro, se dedica aos dois. Já vou puxar isso aqui que acho que você me deu uma brechinha. Como que eu posso impulsionar um conteúdo orgânico que já está funcionando via no pago? Transformar ele, absorver aquele orgânico. Não, isso é legal, porque a gente tem um Pixel e o Pixel ele já está trabalhando ali em cima, certo? Então, o que é legal? Existe dentro das ferramentas da Meta e do Google, nas ferramentas das redes sociais, existe um código que se chama Pixel. Você extrai esse Pixel e basicamente o que ele é? Ele é o carinha, ele é um código que ele vai começar a mostrar todo o comportamento da sua página. E com o tempo ele vai se enriquecendo. Então ele vai começar a entender porque como que funciona isso? Ele vai olhar para o Mauro e vai falar, o Mauro gosta de camisa vermelha, ele usa óculos, ele tem barba, ele mora lá na Bela Vista, ele frequenta tais lugares, porque a gente, por exemplo, a gente anda com a nossa localização do celular. Exatamente, já a localização. Olha como a gente é vigiado. Perfeito. Né? Eu entrei no shopping sem parar, né? Do carro. Entrei no estacionamento, assim que eu acessei o andar da loja, a sem parar já me mandou o link das lojas que estavam me dando um bônus para aproveitar naquele dia. Você vê que legal? Então, o que acontece quando você pensa nisso, né? Ele já está trabalhando ali para você. Então, primeiro, volte sempre naquilo. Quem é o meu público? Quem é o seu público? Perfeito. Quem é o meu público? Tá? Perfeito. Eu também gosto muito de falar, né, sobre o pago e o orgânico, que você falou muito bem disso, né? É bacana a gente fazer um blend dos dois. Mas eu lembro lá atrás, quando começou a rede social, o Facebook, eu lembro muito do Guaraná Antártica, que ele não sabia muito bem o que fazer na rede social, mas o que ele começou? O objetivo deles era ganhar curtidas, né? Que seguissem a página. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque só lá na frente, quando a gente tiver muita gente seguindo, a gente vai entender como fazer o outro. Você sabe, eu já falei sobre essa campanha aqui, mas eu acho que cabe aqui de novo falar. Vamos lá. A Burger King, lembra que eu falei dessa campanha aqui em alguns episódios atrás? Sobre qual a parte do Ele chegou, o Burger King postou assim, ó. Todo mundo postou uma foto de um Big Mac e todo mundo que curtir essa página vai ganhar um Big Mac. Então, ok. Aí o pessoal, quer um Big Mac de graça. Tá. Só que nem todo mundo postou. E aí, quem não curtiu lá, não fez ação, quem fez, ele mandou. Joia. Toma aqui, seu lanche tá aqui. Quem não fez, o que ele fez? Quem fez, ele deletou da página. E quem não fez, ele falou, aqui na minha página, só quem é de verdade, só quem gosta da gente. Perfeito. Então aquele cara... Perfeito, que não foi vendido. Perfeito. Então olha a experiência desse cara. Perfeito. Ele foi inflado, ele foi... Joia, né? interessante. E aí quando você pensa em além, né? Eu tô fazendo academia, e aí passei na frente da academia antes de eu fechar. O que tinha lá?
Espaço Kids. Tá. A minha filha olhou, pai, é aqui que você tem que fazer, é aqui. Já encaixou a família toda ali no processo. Não, olha só, já estou no segundo mês. A Júlia foi alguma vez para academia comigo? Nada. Nem foi, mas, okay, mas tem quando ela quiser... tem essa saída. Olha só, né? É pensar em tudo o ambiente do seu... Perfeito. Do seu acho que você falou uma coisa lá atrás muito bacana, né? De o cliente do nosso cliente tem que ser percebido nessa conta também. Sim. Ó, como os algoritmos vão priorizar o engajamento real? Vamos lá. Volto naquilo. Tudo depende. Hoje o que a galera peca muito no anúncio, quando fecha com uma agência, é lembrar do objetivo que ele me pediu. Né? Então, assim... O que estava no release e ele esquece no meio do caminho. Exato. Então, vamos supor, eu fui lá e expliquei. E é lindo quando eu explico para você sobre a marca. Joia. Mas se você não tem tanto dinheiro, isso não vai te trazer lead. Né? Mas quando você pensa, conheço o meu cliente, se você fizer, é que nem você perguntar pro ChatGPT, por exemplo. Se você perguntar quanto mais detalhe você dá, ele melhor a resposta vem. A resposta vem. Muito né? mais justo. Então é você entender exatamente. Investir mais tempo nesse conhecimento. Exato. Né? E é isso. E aquele pixel lá que eu falei agora há pouco, lembra que ele vai trabalhando? Então esse cara vai fazendo. Então entenda que num prazo curto você quer ter resultado? Põe dinheiro. Tá? Só que também põe dinheiro e põe numa empresa que você possa confiar. Tipo a agência Nous. A agência Nous está fazendo isso também. Não é? Perfeito. Mas o que acontece? E hoje você tem, por exemplo, as IAs. Então eu consigo gerar agentes lá dentro, só para vocês entenderem quem são os agentes. Imagina que o ChatGPT, ele tem lá dentro você tem a OpenAI, que é a dona ali do ChatGPT. Dona do ChatGPT, é o desenvolvedor. O ChatGPT é uma das ferramentas do OpenAI. Você entra não no ChatGPT, você entra na OpenAI e ali você consegue criar um robozinho, sabe igual você pergunta pro ChatGPT? Joia. Você vai colocar coisas assim. Então, por exemplo, ó, eu tinha esse agente, eu vou reativar depois para vocês testarem. Eu sou o Norris, eu sou o agente digital da Nous e eu vendo esses produtos aqui. Eu atendo, aí você vê onde você atende, eu tenho um sotaque, por exemplo, eu tenho o costume de chamar as pessoas de chefe. Quando, né, às vezes eu não sei ainda o nome, a gente não tá muito mal. Chefe, você colocou né, lá, você vai, né, dar saudações. Quanto mais informação você colocar, mais exclusivo é pro seu cliente. Mais pluma. Então você imagina isso. E aí hoje você pode fazer o quê? Você pode pegar múltiplas ferramentas e colocar para fazer várias etapas do seu Genial esse raciocínio. Perfeito. Então, você tem... E acho que é um grande benefício da gente ter hoje essas ferramentas digitais de personalização. Porque você pode ter dentro do... Voltando a falar, né? O seu público, ele pode ser, sei lá, 3 grupos de idade, geração, que você já atende. Então, com a personalização, você consegue separar esses grupos e atender eles direitinho. E lembra que a rede social, quando você faz seu cadastro lá, você está falando a sua idade, você fala muito sobre você ali, né? Joia. Então, de repente, hoje o pessoal cria 3 agentes, um para cada público. Perfeito. Entendeu? Para aquelas personas que a gente já começou a desenhar. Né? Muito bacana esse trabalho de marketing, porque eu sempre costumo dizer, né? Se eu pudesse explicar marketing em uma palavra, é pesquisa. É pesquisar o quê? O que é público, qual a característica dele, a tendência, qual a marca, qual o impacto de cor, qual o impacto do tom de voz, tudo isso é pesquisa, para começar a fazer essa. E até conexão. voltando, né, no lance de ser assertivo, hoje a gente fala, hoje não, sempre teve isso, né? Mas o teste é bem, então vou fazer um criativo, que é a arte que vai ali. Joia. Replica o anúncio, o mesmo anúncio que você faz aqui, coloca arte B. Qual performou melhor? Essa aqui? Legal. Aí agora não, eu vou trocar aqui, vou replicar ela e vou trocar alguma coisa ali na descrição. Perfeito. Ou no público. Qual performou melhor? Fonte, ou seja, de várias coisas. Então imagina, lá no texto que está escrito, na hashtag que você usou, ou no tipo do público mudou, vai mudando coisa. Uma experimentação. Então, você sempre tem a que está performando melhor e você replica, faz uma outra, vai testando, né? Perfeito. Acho que isso vai engajando com o E isso vai trazendo tudo aquilo que a gente falou para trás, vai aperfeiçoando. A gente vai ter algumas perguntas aqui, mas antes da gente passar para as perguntas, eu quero que você me explique uma frase aqui que eu achei muito legal. Legal. Mostrar que a gente precisa aqui, né? Vender é um resultado colateral positivo do quanto você está conectado com os seus clientes. Como é que a gente pode
afirmar então, isso. eu acho que isso ainda é a grande falha, é que não é assim, né? Então hoje quando você monta uma coisa, você quer só vender. Vender. Nós temos que pagar as contas. Exato. Só que vender, você está vendendo só uma vez. Perfeito. Agora, se você pensa na marca, volta naquele, né? Parece que nós estamos falando do brand lá atrás, mas tem muito a ver. Quando você está trabalhando você está trazendo aquele cara para debaixo do seu braço ali, ó, e você está deixando ele ser parte da sua empresa, quando você está fazendo tudo, você pensou em tudo isso que foi falado, né? Ele, além de comprar, ele compra de novo e ele indica. Perfeito. Então, de imediato, você não está vendo isso, tá? De imediato, você não vai vender para esse cara na hora, né? A gente tem lá, né, o funil de vendas, que já foi hype, agora, né? Agora é mais um, né? É o básico. Então, você falava muito, então, você vende para quem? Você tem ali, né? O que é o funil de vendas? Você tem um triângulo invertido aqui e divide ele em 3 partes. Você tem a menor parte, que é o que? O cliente que conhece a sua empresa e é o cliente que está ali comprando de você. Que é o que mantém o teu caixa rodando. Certo. Você tem a faixa do meio ali, que é o cliente que ele precisa do seu produto, mas ele não te conhece. Perfeito. Mais ou menos isso, um tá? Empurrãozinho. Exato. E você tem a faixa maior, o maior público, que ele nem sabe que você existe, nem sabe que precisa do seu produto. E que você vai provar para ele que você precisa. Já para fazer ele descer nesse caminho do Você entende? Então, o ideal é você fazer o quê? Você trabalhar todas essas etapas, né? Então, quando você pega lá o topo lá do funil, lá, que é a maior parte, o que eu vou trabalhar? Trabalho marca. Conhece minha marca, olha aqui, ó. Olha, vamos por etapas, né? E ali embaixo estou trabalhando o quê? Venda. Então vamos trabalhar venda na primeira etapa. E ali no meio, então vamos supor, eu tenho um e-commerce, aí o cliente foi, ele entrou, olhou, viu o produto, jogou no carrinho, mas não comprou. Não fechou. Né? Então aquele algoritmo lá, aquele pixel, ele vai falar para mim, ó, essas pessoas aqui, elas adicionaram o que eu faço? Remarketing de promoção neles. Joia. Né? Então você tem uma segunda campanha ali, ó, promocional nesse cara. Compre e tal. Os benefícios dessas ferramentas. Por exemplo, tem um amigo nosso em comum que vende joias e tal. Ele me comentou, né, que ele está lá performando na IA do Google. Esqueci o nome que ele me falou. Na IA do Google, que performa ali para o site dele, que a pessoa entrou e comprou 2, 3 brincos seguidos. Os anúncios vão ser de brinco, não mais anúncio de colar, não mais anúncio de anel, né? Porque a pessoa prefere o brinco, que é o carro-chefe dele. Sim. Lá. A pessoa tem uma predileção por colar, então só vão performar ali as propagandas dos anúncios de colar. Vamos para as perguntas, que o nosso tempo aqui está mais apertadinho. Ó. Quais sinais mostram que um conteúdo de uma marca é humanizado e que realmente está engajando o público? Eu acho que, na verdade, é assim... quanto mais humanizado o conteúdo, mais engaja. Então vamos pensar nisso, né? Só que eu acho que o que vai trazer... Eu acho que as duas se complementam, tá? Mas eu acho que o que vai trazer isso, volta naquilo que eu já falei muito aqui hoje. Quanto mais a minha persona se identifica com o meu cliente, mais vai engajar, mais vai aproximar. Então, às vezes a gente fala muito, eu preciso contratar uma produtora para fazer não sei o que, não. E, gente, tem cara com celular na mão, fazendo e ganhando dinheiro. Eu lembro que a gente atendeu uma empresa em comum, né? A gente fez um trabalho com eles, e lembro de você falando para a empresária, ó, eu estou fazendo todo lá os seus criativos, todas as suas promoções, todo o layout de marca, mas é preciso que durante a semana você faça vídeos na loja, você fala que chegou uma carga nova, né? Eu lembro muito que você foi explicando isso para a empresa. É o dia a dia, né? O dia a dia por que o influenciador ele está postando, eu tô no banho, eu tô comendo aqui, eu tô isso. Eu tô com dor de porque cabeça. As pessoas querem ali, elas se inspiram naquela pessoa. Eu quero saber que aquela marca é isso, mesmo. Né? É muito disso. Perfeito, genial. Como equilibrar ofertas comerciais com postagens de relacionamento sem soar artificial? Eu acho que isso é o mais importante, na verdade. Né? Porque se você entra numa página que só tem produto, zero engajamento. A não ser que você venda um produto muito esperado. Perfeito. Tá? Agora, eu acho que você tem que ser sutil na venda hoje em dia, sabe? Ou muito cara de pau. A gente hoje, eu acho que quando você for pensar em conteúdo, existem os gatilhos mentais. Eu acho que isso é um tema que a gente
Gatilho mental. Eu acho que é um tema que deve gerar um episódio aqui só para falar disso. Mental, mas o que acontece? Gatilho mental é nada mais do que o quê? As pessoas que estão assistindo nossos vídeos nesse momento, boa parte são nossos conhecidos, certo? Sim. Então ele já tem ali, então são pessoas próximas, ok? Aí o que essa pessoa faz? Meu, assiste isso aqui, ó. Perfeito. Esse conteúdo serve. Ela indicou. Então, você concorda que a gente faz várias ações como essa? Concordo. Ou você quer ver uma coisa que, nossa, eu falo que a Juliana é a publicitária mais frajuta que tem. Por quê? Porque ela não pode ver promoção. Que ela vai comprar. Ela cai de fácil. Vai muito fácil. Que nem você. Então eu tenho que fazer o olho para promoção. Não é? Então o que acontece? Né? Isso são gatilhos. Né? Você quer ver uma coisa que acontece muito? Eu falo pro pessoal, às vezes eu quebro a cara, mas às vezes não. Eu fui lá, entrei, me fiz um cadastro, eu compro muito curso. E aí eu fiz um cadastro num curso, aí me chama a atendente depois de um tempo, Wagner, tudo bem, ó, eu consigo fazer esse preço aqui pra você, ó, mas é que só consigo segurar isso até hoje meia-noite. Aí eu falo pra ela, meu, isso não funciona. Eu não consigo, né? Aí o que ela vai fazer? Quando você consegue? Aí você fala, consigo, acho que na segunda-feira eu consigo. E aí a pessoa cata, aí chega na segunda-feira e fala, não vai rolar, não dá. O que acaba acontecendo? Essa pessoa cata e faz o quê? Ela tem uma segunda proposta. Geralmente ela vai já ter. Tá engatilhado. Porque isso faz parte muito de lançamento, né? Lançamento de produto. E o que acontece? Então você imagina que no dia a dia a gente vai trabalhando esses gatilhos. E aí o Érico Rocha, né? Ele é um cara que trabalha a parte de lançamento de infoproduto. E ele fala sempre, foi uma frase dele que eu peguei que eu gostei muito, que é, a gente trabalha isso no dia a dia de forma bagunçada. Como assim? Né? Que é dia a dia, você me indicou sem pensar, entendi. Agora você imagina você fazer uma sequência certa disso. Lógica. Né? Lógica e pensada. Perfeito. Né? Então você imagina como isso vai dar muito certo. Que isso eu acho que acho que pensar em engajar eu acho que um outro tema que eu adoraria falar também, que acho que tem muito a ver com o que você falou, com a forma certa, é o CRM, o uso do gerenciador de relacionamento com clientes. Ele pensa exatamente isso que você falou do Rocha, né? Que ele vai, primeiro contato, segundo contato, quais são as expectativas em cada fase dessa, inclusive pensando quais os níveis de promoção que a gente pode trazer em cada momento. Ó, nosso tempo estourou, então eu vou cortar aqui as perguntas, vamos direto para a nossa frase aqui de reflexão. Eu quero que a gente reforce aqui, né? Essa frase que a gente abriu. Por que então, como é que a gente justifica que você não está vendendo, você está se conectando? Como é que a gente encerra isso? É pra me falar? Claro. Eu deixaria no ar para todo mundo pensar. Ah, é? Você acha que... Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas comentem aqui. Ah, duvido. E se elas comentarem, a gente vai bater um papo junto. Perfeito, bacana, legal. Então acho que é uma afirmação que a gente abriu aqui, né? Que para de querer vender, mas você tem que tentar se conectar com esse seu público. Sim. E aí eu trago uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos. Para de achar o quanto que você quer vender. Entenda do seu público. Porque depois que a gente entende do seu público, a gente vai poder vender um monte de coisa ao longo do tempo. Mas entenda desse grupo, né? Sim. E aí, para fechar aqui, eu gosto de fazer uma referência, por exemplo, ao cenário da moda, né? Quando uma marca de moda vai lançar uma coleção, ela pensa aquela marca de moda em 4 ou 5 gerações, né? 4 etapas de vida. Ou seja, é uma moda feminina, como que a menina do 18 ao 24 veste, e quando ela tiver 60, como que essa mesma mulher vai estar se vestindo aos 65, 70, por exemplo. Então, mas acho que é um raciocínio muito bacana. Sim. Aqui. E eu acho, né, é legal a gente pensar nisso, né? Vamos pensar em estereótipos, né? Em personas. Por exemplo, para quem me conhece sabe que eu não bebo, eu nada de álcool, eu não fumo. E álcool é algo que, assim, o Mauro sabe, minhas festas são chatas, tá? Não tem álcool. Perfeito. A minha também, né? Exato. Eu sempre falo, quer beber álcool, traga, porque eu não vou financiar. Mas eu não bebo nada que tenha álcool, né? Assim. E... Mas tangue eu garanto sempre das minhas festas. Mas a Juliana bebe. Então, olha que, como a Nésia, vamos pensar assim, né? Signos, pontos legais de se falar no futuro, mas como é a nossa cultura? Toda vez que a gente chega, aí vê pra mim um suco e uma cerveja. Aí todo mundo, pra onde que vai parar a cerveja? Vai a cerveja pra você, o suco. Aí eu brinco, a frase que eu mais falo, gente, eu sou criança, o suco é meu. Suco aí a pessoa dá risada, aí daqui a pouco a Juliana sai bebendo a cerveja dela. Então, não julgue um livro pela capa, tá bom? Entenda do seu público. Genial, tá bom? Genial.
Pessoal, tivemos um contato, mais tá um encontro aqui. Obrigado aí pela paciência, pela nossa atenção aí, privilegiar a nossa atenção aqui. Pessoal, compartilha, comenta, faz o Shazam e conta pra nós aqui nos comentários. E lembrando do nosso perfil no Instagram, Cafeína Criativa Cast, Cafeína Criativa Cast. Segue a gente lá, que a gente vai publicar sempre lá. Algumas fotos de bastidor aqui estão nascendo por lá. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Gente. Grande tchau, beijo. Até a próxima. Uma ótima semana. Tchau, tchau. 10º episódio sobre café. Até mais.